Olá, professor. Meu nome é Humberto. Eu e minha equipe vamos falar sobre Hemodinâmica, hemostasia, plaquetas, cascata de coagulação e distúrbios hemorrágicos. A nossa equipe é composta por Letícia Josele Igreja Silva, Ataxeres Aristóteles Silva Lima, Ruth Ferreira Correia, Larissa Fernanda Cerejo da Silva, Marcos André Barros Lima Júnior e eu, Humberto Porto Alves Filho. Ela pode ser definida simplesmente como o processo em que o sangue coagula em todos os locais de lesão vascular. Ela é primordial para a vida e está desregulada em vários tipos de distúrbios. A hemostasia. Esses distúrbios podem ser divididos basicamente em dois grupos. Os distúrbios mágicos, caracterizados pelo sangramento excessivo, e os distúrbios trombóticos, caracterizados pelos coágulos de sangue chamados comumente de trombos, que se formam dentro dos vasos cardíacos. Entretanto, hoje nós vamos deter mais nos distúrbios hemorrágicos. A trombose é extremamente relevante em formas mais comuns e clinicamente importantes das doenças cardiovasculares. Para contextualizar o entendimento dos distúrbios hemorrágicos, essa discussão começa com a hemostasia normal, focando na contribuição das fatores de coagulação e endotélios, que eu e os meus colegas vamos falar neste vídeo. Falando sobre a hemostasia, ela é um processo que envolve as plaquetas, os fatores de coagulação e o endotélio. Ele atua no local da lesão vascular e converge na formação do tampão fibrinoplaquetário, que serve para prevenir ou limitar a extensão do sangramento. As etapas que levam à hemostasia podem ser vistas nessa imagem. Bom, o que nós vemos nessa imagem? Essa imagem reflete uma hemostasia normal. Nessa letrinha A, ao lado dela está escrito vasoconstrição. Bom, após uma lesão vascular, fatores neuromorais locais induzem uma vasoconstrição do tipo transitória. Próximo à letra B, nós estamos vendo a expressão hemostasia primária. As plaquetas se ligam através dos receptores de glicoproteína IB com o fator VW na matriz extracelular exposta e são ativadas sofrendo uma alteração na sua forma e liberação do conteúdo de seus grânulos. A liberação de difosfato de adenosina e tromboxano induz uma agregação plaquetária adicional através do receptor plaquetário, que se liga ao fibrinogênio. O nome do receptor plaquetário é glicoproteína IB, que forma, finalmente, o tampão hemostático primário. Nessa outra imagem, próxima à letra C, nós podemos ver que a ativação local da cascata da coagulação, envolvendo o fator tecidual e os fosfolipídios plaquetários, resulta na polimerização da fibrina, cimentando as plaquetas em um tampão hemostático. Ou seja, as plaquetas formam uma rede, formam um bloco que facilita nesse processo hemostático. Próxima à letra D, nós podemos ver mecanismos contrarregulatórios mediados pelo ativador do plasminogênio tecidual, um produto fibrinolítico, e trombomodulina, que restringem o processo hemostático próximo à lesão. Agora vamos falar das plaquetas.
principalmente do papel e da ação das plaquetas. As plaquetas, elas desempenham um papel muito importante na hemostasia. Elas formam um tampão primário que, no começo, sela as rupturas vasculares e fornece uma superfície que liga e concentra os fatores que atuam na coagulação. As plaquetas são fragmentos anucleados de células em forma de disco que se originam dos megacariócitos na medula óssea para a corrente sanguínea. Sua função depende de vários tipos de receptor glicoproteicos, um citoesqueleto contrátil e 2 tipos de grânulos citoplasmáticos. Os grânulos alfa têm a molécula de adesão selectina P em suas membranas e contêm proteínas envolvidas na coagulação, tais como fibrinogênio, fator V da coagulação e o fator VWF, além de fatores proteicos que podem estar envolvidos na restauração das feridas, tais como a fibronectina, o fator plaquetário 4, o fator de crescimento derivado das plaquetas e o fator transformante do crescimento eta. Grânulos densos contêm difosfato de adenosina, o ADP, e trifosfato de adenosina, ou ATP, cálcio ionizado, serotonina e adrenalina. Após uma lesão vascular traumática, as plaquetas encontram componentes do tecido conjuntivo e subendotelial, como o VWF e colágeno. Em contato com essas proteínas, as plaquetas passam por uma sequência de reações que acabam convergindo na formação do chamado tampão plaquetário, que é extremamente eficiente e necessário nesse tipo de lesão. Boa tarde, eu me chamo Artaxerxes Aristóteles Silva Lima e eu vou discorrer um pouco, rapidamente, sobre o subtópico que está em hemodinâmica, que é cascata de coagulação. Antes de mais nada, é importante dizer que o nosso organismo, não só o nosso organismo, como o organismo de outros animais do reino animal, sempre procura, quando há uma instabilidade no seu organismo, trazer novamente a homeostase para o corpo, ou seja, o equilíbrio, né? Isso é natural de qualquer ser vivo. E só que aqui nós vamos falar um pouco sobre essa cascata de coagulação, que envolve o nome já diz, coagulação, a cicatrização daquele organismo que sofreu algum trauma, né? Então, o que vem a ser essa cascata de coagulação? Cascata de coagulação é uma tentativa de 2 fenômenos, tanto intrínseco quanto extrínseco, né? De controlar, de trazer, na verdade, a homeostase, o equilíbrio para aquele organismo que sofreu um trauma, né? No que tange a questão via extrínseca e intrínseca, eu vou falar mais lá na frente. Aqui eu trouxe um exemplo da cascata de coagulação, como é que acontece. Primeiro, o que acontece? A ativação proteolítica ou enzimática, a participação de enzimas na cicatrização desse trauma, sequencial de zimógenos por proteases do plasma, ou seja, proteínas do que estão no nosso plasma, né? Em seguida, a formação de trombina, que acontece na forma intrínseca, né, na via intrínseca, né? E a terceira, a formação de fibrinogênio em fibrina, que todo esse procedimento, toda essa questão acontece no decorrer do momento em que as placas, as células do plasma correm, saem do seu ponto estático, que elas estão em um momento estático, a gente vai ver isso daqui a pouco, para poder trazer a homeostase, como eu disse, para poder trazer o equilíbrio, para poder trazer a cicatrização, que forma aquela pelezinha morta, de corpos mortos, né? Na pele da gente quando a gente sofre um ferimento, um trauma. Aí o que acontece é isso, essa forma intrínseca, essa forma extrínseca e a forma comum, que a gente vai ver mais lá na frente, para que traga esse equilíbrio, para que traga essa cicatrização mais rápido possível
para o organismo. Claro que há a participação do íon cálcio. A pessoa que estiver com o índice de cálcio baixo, se torna muito mais difícil essa cicatrização. Por quê? Porque o cálcio ele participa como um catalisador nesses procedimentos, ou seja, uma forma de acelerar a cicatrização daquela parte do organismo que sofreu trauma. Aqui eu trago a teoria da cascata de coagulação, baseada em superfícies celulares, né, o nome já diz, são traumas superficiais da pele, como eu tinha dito. Há a via intrínseca, há a via extrínseca e há a via comum, né? Aqui eu vou adentrar logo no mérito do que é essa via intrínseca. É uma série de reações proteolíticas, ou seja, enzimáticas, deflagradas por elementos do sangue, ou seja, pelo plasma, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. São células que vão trabalhar para que haja a cicatrização. Se inicia com a ativação do fator 1. Por quê? Como eu disse anteriormente, essas células que participam dessa cicatrização, elas estão inativadas, né? O que vai ativar essas células é justamente esse trauma que a pele sofre, que libera substâncias que ativam as substâncias que estão no plasma para trazer o equilíbrio homeostático novamente, neste caso, a cicatrização, né? Aqui a gente tem a via intrínseca, que a gente pode notar que o fator 12 ele se encontra inativo, há um trauma na pele da pessoa ou em qualquer outra parte do corpo, aí o fator, através da liberação dessas enzimas, dessas substâncias da pele, vai ativar, que vai liberar, vai ativar e vai se tornar o fator 12A. Esse Azinho quer dizer que ele se tornou ativado para cicatrizar a pele. Aqui mais do lado a gente tem também, que é praticamente igual ao procedimento, a via extrínseca, né? Você nota que ela também está parada, aqui já adiantaram um pouco, mas ela também está parada, todos eles estão parados, né? Inativados, porque não precisa estar trabalhando, não tem nenhum trauma, e vai se ativar para cicatrizar aquele trauma que aconteceu. Importante dizer que nessa via extrínseca, o nome já diz, se refere a questões que acontecem externa à pele, né? E a via intrínseca interna à pele. Aqui, o mais usual hoje que eles estão usando, né, é uma atualização da teoria da via intrínseca, né, é um procedimento, um desenho mais completo de como que acontece, como é que as proteínas agem, como é que as enzimas agem. A gente tem aqui a iniciação, né, a ativação do fenômeno para a cicatrização da pele. Em seguida, a gente tem a amplificação na superfície das plaquetas ativadas e a propagação, né? Aqui eu trago um pouco sobre a coagulação. A coagulação é a formação do coágulo de fibrina e envolve interações entre proteases plasmáticas e seus cofatores, gênese de trombina e, por fim, proteólise converte o fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel. Aqui a via intrínseca, que eu já falei anteriormente, opera na superfície das células que expressam FT, né? Há outras formas de chamar, outros nomes, com outras letras, né, também, que eu andei observando, para iniciar e amplificar o processo de coagulação. Volto a dizer, em todos esses processos de coagulação, há a participação do cálcio. Então, é importante que o índice de cálcio no organismo esteja regularizado para que a cicatrização ocorra o mais rápido possível, tá? Aqui a gente tem a via comum também, né, que participa da situação. O que é a via comum? A via comum é um fator, é a ativação do fator X, que o fator X é que ele está inativado, que está entre parênteses, o XA, quer dizer que ele foi ativado por conta de um trauma. A conversão de trombina a partir da protrombina pela ação do fator XA, ou seja, o fator ativado. E com isso vem a formação de fibrina estimulada pela trombina e estabilização da fibrina pelo fator 13A. Aqui a cascata é um exemplo da cascata de coagulação, que todas chegam no denominador comum, que é a via final comum, que é o fator X, ou seja, o fator de equilíbrio novamente do organismo, depois de toda a ativação e participação do cálcio que aconteceu. No mais é isso, o meu muito obrigado, né? Eu busquei acoplar bastante, trazer informações bem objetivas, porque são muitas pessoas que vão falar, e para o vídeo não ficar muito longo, tá?
Muito obrigado, professor. Boas férias para o senhor. Muito obrigado pelas aulas. Muito obrigado também pelas necrópsias que foram muito boas. Estou até sentindo falta. Um abração a todos. Aos meus colegas também, muito obrigado. Olá, professor. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre o endotélio e distúrbios hemorrágicos. O endotélio ele é formado por um epitélio de revestimento simples, pavimentoso, que reveste internamente as câmaras do coração, os vasos sanguíneos e também os vasos linfáticos. Ele vai exercer funções determinantes no controle da homeostase vascular, sendo uma das principais funções a liberação de substâncias diante de alguns estímulos. É necessário que no endotélio haja um equilíbrio das atividades tanto procoagulantes quanto anticoagulantes, para que não haja a formação de trombos, por exemplo. As células endoteliais, em seu estado normal, elas possuem diversos mecanismos que vão inibir as atividades procoagulantes das plaquetas e dos fatores de coagulação. O que acontece é que quando essas células endoteliais elas são lesionadas ou são expostas a fatores pró-inflamatórios, essas células elas acabam perdendo as suas propriedades antitrombóticas, ou seja, elas acabam ficando mais suscetíveis à formação de trombos. Bom, nós iremos enfatizar nesse trabalho essas propriedades antitrombóticas do endotélio normal. E essas propriedades elas são divididas em atividades direcionadas às plaquetas, aos fatores de coagulação e a fibrinólise, que é a destruição dos coágulos de fibrina. Agora eu vou explicar um pouco sobre esse processo. Em relação aos efeitos inibidores sobre as plaquetas, nós vamos ter a liberação de fatores como a prostaciclina, que está representado aí como esse PIG2, o óxido nítrico, que é esse NO, e a adenosina de fosfatase, que vão inibir a ativação e a agregação plaquetária. Logo em seguida, as células endoteliais elas vão alterar a atividade da trombina, que é um dos principais ativadores de agregação plaquetária. Em relação aos efeitos anticoagulantes, um dos principais exemplos são a trombomodulina, os receptores de vitamina C endotelial, as moléculas semelhantes à heparina e inibidores da via do fator tecidual. A trombomodulina e o receptor de proteína C, eles vão se ligar à trombina e à proteína C. A partir de então, a trombina ela perde a capacidade de ativar os fatores da coagulação e as plaquetas. E, em vez disso, ela passa a clivar e ativar a proteína C. Esse complexo de proteína C, proteína S, é um importante inibidor de alguns dos fatores da coagulação. E enquanto as moléculas semelhantes à heparina na superfície do endotélio, elas vão se ligar e ativar a antitrombina 3, que vai inibir a trombina e os fatores de coagulação 9A e 10A. E quanto aos efeitos fibrinolíticos, as células endoteliais vão produzir TPA, que é um dos principais ativadores do plasminogênio, que é a fibrinose. Distúrbios hemorrágicos. Bom, para início, as hemorragias anormais, elas ocorrem quando há defeitos tanto primário quanto secundário das paredes dos vasos, das plaquetas ou até mesmo dos fatores da coagulação. Existem as hemorragias maciças, que são associadas à ruptura de grandes vasos, como por exemplo da aorta, e essas hemorragias, elas são geralmente fatais. Por quê? Porque elas são além do que os mecanismos hemostáticos eles conseguem suportar. E existem também os distúrbios hemorrágicos mais sutis, vamos dizer assim. Eles são geralmente causados por situações de estresse, como, por exemplo, cirurgias, partos, procedimentos odontológicos, menstruação ou traumas. Dentre as causas mais comuns de tendência a hemorragias leves estão os defeitos hereditários do fator Willebrand, o uso de aspirina e uremia, que é a insuficiência renal. Agora eu vou falar alguns exemplos de distúrbios hemorrágicos e as suas consequências. Bom, primeiramente a gente tem os defeitos da hemostasia primária, são defeitos plaquetários ou doença de Willebrand.
e eles são geralmente associados, eles são pequenos sangramentos na pele ou nas membranas mucosas. E o que acontece? Esse sangramento, ele pode se manifestar na forma de sangramento pelo nariz, de hemorragias gastrointestinais, de menorragia, que é uma menstruação excessiva, e também pode haver uma complicação decorrente dessa trombocitopenia, que é a quantidade baixa de plaquetas, que é a hemorragia intracerebral, que é a mais grave de todas, porque na maioria dos casos ela é fatal. Nós temos também os efeitos da hemostasia secundária, que são geralmente associados a sangramento em tecidos mole, como, por exemplo, os músculos, ou nas articulações, que é o caso da hemartrose, que geralmente é característica da hemofilia, que é uma doença genética, uma doença hemofílica genética. E, assim como os efeitos plaquetários graves, ela também pode haver uma hemorragia intracraniana. E, por fim, nós temos os defeitos generalizados envolvendo os pequenos vasos, que é aqui a vasculite, que são geralmente apresentados como esquimoses. Essas esquimoses, elas são hemorragias com tamanhos de entre 1 e 2 centímetros e são popularmente conhecidas como manchas roxas e tal. E esse volume de sangue extravasado, ele é suficiente para criar uma massa palpável que é conhecido como hematoma.